Eu sou criança, dou a voz para os meus pensamentos, meus sentimentos, meu sorriso, estandarte da paz. Tenho direitos, ter a vida acima de tudo, ter saúde, alimento, estudo, e meu estatuto ainda diz muito mais. A criança e o adolescente têm direito à educação, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Na Escola Vitor Miguel de Souza, em Florianópolis, o trabalho infantil é assunto de muita discussão. Para se ter uma ideia, no Brasil são 38 milhões de crianças e adolescentes, sendo que 3 milhões deles trabalham. Mas por que é assim? Crianças jovens são obrigadas a trabalhar por várias razões, sendo a pobreza a principal entre elas. As crianças são obrigadas a assumir responsabilidades, ajudando em casa ou indo eles mesmos trabalhar. Acabam não tendo tempo para estudar, gerando ainda mais pobreza. O trabalho é proibido até que se complete 16 anos de idade. Foi feita uma pesquisa na 6ª série aqui na Escola Vitor Miguel de Souza. No questionário para os pais, perguntando em que idade começaram a trabalhar. De 14 pais que responderam o questionário, 12 começaram a trabalhar com menos de 14 anos. É realmente muita coisa, e a maioria deles ainda teve que parar de estudar porque não tinha mais tempo livre. Durante muito tempo, o trabalho foi visto como algo bom para ocupar a cabeça das crianças. A relação trabalho e criança, ela foi mudando no mundo ocidental ao longo dos últimos 300 anos. Antes, as crianças, independente da camada social, da classe social, elas eram, na maioria das vezes, socializadas a partir do trabalho. Mas houve um momento em que isso começou a mudar. A partir do momento em que se cria a noção de infância, uma noção de infância burguesa, a socialização das crianças não se dá mais a partir do trabalho, e sim a partir da escola. O trabalho passa a ser a exceção. A escola dessa época, no entanto, era bem diferente da que temos hoje.
por que a escola era assim? Será que ela sempre existiu? Afinal, o que é uma escola? A escola é uma instituição que ela emerge, a instituição moderna, a escola, ela emerge no século XIX. É uma instituição de confinamento, ela confina o sujeito aluno para produzir esse sujeito aluno. É na escola que ele vai ser produzido. E o professor, nesse momento, ele vai ter um caráter bastante disciplinador. E para se chegar à escola de hoje? Se começa a ter uma ideia que esse profissional, ou professor, ele precisa de uma formação específica para poder dar aula. E aí essa questão mesmo da disciplina, ela vai ser revista, embora vai demorar muito tempo. E cada país vai ser diferente. Aqui no Brasil, mesmo profissionalização docente, ela vai começar a partir da década de 40, do século XX. O ser professor mudou. A ideia de infância também mudou. A infância perdida no trabalho. Ao longo do século XX, as crianças e de certa forma também os jovens, eles foram saindo de determinados setores da economia. Por exemplo, hoje a gente não tem crianças, né, pelo menos muito poucas, no chamado setor industrial e nos setores comercial. Em compensação, a gente ainda encontra crianças trabalhando na agricultura, né, trabalhando em atividades, agora, do meu ponto de vista, mais perigosas ainda. Né? Por exemplo, na exploração sexual, né, que meninas e meninas acabam trabalhando, no tráfico de drogas, no tráfico de entorpecentes, que os meninos, a maioria das vezes, iniciam nessa atividade aos 12 anos. No Brasil, são 38 milhões de crianças e adolescentes. Deles, 3 milhões trabalham. Sobre esse assunto, vamos ouvir o que nosso professor de Geografia, Bruno, tem a dizer. Confira a entrevista com a turma 6ª série. Quando e com que idade você começou a trabalhar com carteira assinada? Com carteira assinada faz 1 ano, mas eu trabalho desde os 14 já. O trabalho ensina várias coisas, né? Responsabilidade e tal, mas a criança tem que estudar, né? Quais serviços mais adequados para os jovens? Acho que é o tipo de serviço que traga educação, né? Não serviço braçal, nem que faça mal, nem que deixe de estudar. Então tem que ser uma coisa que seja interessante. Só o maior de 16 anos pode trabalhar. Ainda assim, o seu trabalho tem restrições. Não pode prejudicar o seu desenvolvimento e deve permitir frequência à escola. Mas não esqueça, é proibido o trabalho noturno e a realização de atividades perigosas. O lugar de criança e de adolescente é na escola. Porém, temos que pensar que para a criança ficar na escola é necessário que a família tenha condições para tal. E é esse o papel do governo, dar tais condições às famílias. Eu gosto de educação física, arte e geografia. Geografia, português e história. É dever de todos assegurar à criança o direito à educação, ao lazer, à cultura e à dignidade. E é na escola... A escola ainda ocupa e possui uma função social muito importante. Porque é a escola que vai proporcionar a essas pessoas a possibilidade de uma ascensão social. É na escola que os alunos eles socializam, né, diversos saberes. Educação é importante porque educação é construção de personalidades. Não se passa por outro lugar a não ser pela educação para se fazer humano, para contribuir com o outro, para fazer o outro, para construir uma sociedade. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte.
A gente não quer só comida, a gente quer cultura, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Criança tem que brincar, aprender a ser feliz. Entre nessa campanha você também, por um mundo sem trabalho infantil.